A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta exposição Arte na Maternidade, projeto número 0793/2020. Eu estou muito feliz desse encontro estar acontecendo, fico feliz mesmo que todo mundo esteja aqui, que as pessoas venham chegando, porque é muito importante para o nosso grupo, para o nosso coletivo e para o nosso projeto, nós enquanto artistas visuais, a gente ter contato com uma pessoa tão importante dentro da produção cultural de Belo Horizonte, que é a Francisca Caporali. E eu vou só fazer uma breve apresentação dela antes de passar a palavra. A Francisca, ela é fundadora e coordenadora do JACA, Centro de Arte e Tecnologia, e a artista e gestora compartilha a trajetória profissional, que já tem mais de uma década, que também se mistura na sua maternidade. E hoje a gente vai conversar sobre gestação, criação, exaustão, satisfação, afeto, educação, realização e colaboração nos contextos artísticos e maternos, que é realmente algo muito precioso, muito caro para nós aqui no MAM. Então, Chica, bem-vinda, muito obrigada e, por favor, chega mais. Microfone, Chica. Seu microfone. Eita. Boa noite, então, a todos, e aqui eu acho que hoje a gente fala a todas também, né? Agradeço quem está aqui, que correu para pôr o filhote na cama, a filhota, ou que as pessoas que estão podendo apoiar, cuidando dos filhotes. Eu agradeço aqui a minha irmã, que está do outro lado deste quarto, com os meus, porque coincidiu do meu marido também ter uma fala ao mesmo tempo, a gente estava fazendo até uma concorrência aqui. E, enfim, então acho que começar por aí. Agradecer as meninas do MAM, a Flávia, Yaci, Luciana, Lorena, que eu estou esquecendo mais gente que estava dos nomes, gente. A Bruna. Bruna, que eu não vi a carinha dela ainda. Isso. Só por e-mail. E a todo mundo que está aqui. Eu sou Francisca, né? Como foi apresentada aí, Chica, como as pessoas me conhecem. Eu sou mãe do Gabriel, que tem 12 anos, o Vitor tem 6, e o Joaquim, que tem 8 meses. Né? Então, estou experimentando uma nova maternidade, né? E venho vivendo esse contexto já desde do nascimento do Gabriel. Né? A gente faz uma brincadeira de que eu vou limpar o bumbum por 18 anos consecutivos, né? Assim, tendo a meta de que o Joaquim já com 6 vai saber limpar o seu próprio bumbum. Não sei se é um recorde, mas estamos lá. As pessoas antes eram mais próximas, assim, comprimiam esse tempo de dedicação ao bumbum. Eu queria hoje falar um pouquinho, né, que eu vim compartilhar com vocês, mesmo, assim, acho que não tem muito uma elaboração, é um tema que é muito misturado a tudo, né, assim. Ontem eu conversei muito com as meninas já num encontro mais privado das residentes, e só me faz enxergar assim, como é tão misturado com, assim, quase que tecido na vida, assim, e muito difícil de elaborar, talvez por isso, assim, que se mistura muito, né? Então, só para compartilhar, e aí eu vou abrir uma pequena apresentação, assim, que é uma ilustração de fotos, né, assim, para a gente ir conversando a partir dali. Eu tenho uma formação artística e o meu filho mais velho nasceu nesse contexto da minha formação. Eu estava terminando o mestrado em Nova York, eu morei por um tempo fora, e no contexto desse mestrado eu comecei a
me interessar muito por um tipo de produção artística que era mais da vivência do que do produto, né? E através de outras experiências coletivas, eu com 2 outros amigos decidimos começar um projeto, né? Em 2008, que era o Jaca, né? O Jaca, em 2009, entre 2008 e 2010, ele foi essa elaboração e uma série de decisões e escritas de projeto, enfim, vocês sabem, a gente nunca começa um projeto quando ele abre, né? Ele tem esse tempo da gestação, né? E que às vezes é muito mais longo do que a gestação do filho, né? Assim, que é 9 meses e parece que é 9 anos com aquela barrigona. Mas o Jaca, então, teve essa gestação de 2 anos, desde que a gente começou a elucubrar e pensar o que seria isso e de que, né, por que daquele lugar, por que de repente a gente queria fazer alguma coisa no Jardim Canadá, e até a gente formalizar esse pensamento, o que seria esse espaço, o que seria esse primeiro ano, e talvez numa intensidade tão grande quando o projeto já começa, né? Porque é isso, são muitas decisões que foram sendo tomadas. Então, já que eu começo em 2010, já com uma identidade visual, com um site, com um projeto captado e patrocinado, né? O Brasil, naquele momento, tinha políticas culturais muito mais sólidas, né? E propiciava, assim, um projeto de um bando de menino, como a gente era tratado, conseguisse captar, naquele ano, R$800 mil para fazer uma série de residências internacionais, nacionais, publicação, envio de artista residente para Nova York, enfim, era uma série de produtos dentro dessa grande sombrinha, assim, né? E o meu filho tinha, nessa mudança do Jaca crescendo, que inicialmente era um projeto em que eu vislumbrava vir de Nova York alguns meses durante o ano, nisso nasceu o Gabriel, as viagens seguiam, mas a gente entendia que não ia ser mais tão simples assim de acontecer, e também essa escrita no Mink, né, para explicar o que era uma residência, o que poderia ser esse espaço de produção, que não é uma galeria, que não é um monte de coisa, e o que é também. O projeto foi crescendo, né, e virou um projeto com esse valor, e um projeto que ocupou um espaço grande fisicamente, enfim, ele foi tomando uma dimensão em que não comportava a minha distância, né, e a gente decidiu mudar para Belo Horizonte. É importante também falar que eu sou mãe e tenho um companheiro, que é o Ricardo, né, que a gente está junto já há 15 anos, e ele encarou essa empreitada. Ele não é de Belo Horizonte, ele é americano, carioca, assim, nunca tinha experimentado esse contexto nosso, mas topou como um apoio a essa aposta, né, a esse projeto, que a gente também não sabia se era de longo prazo, a gente não tinha muita expectativa. Era um projeto que a gente ia fazer um ano e ver o que acontecia, né? Então, eu vou começar mostrando o Jaca, que eu falo que é o meu quarto filho, né? Só que o Jaca tem, para além dos meus filhos, tem o pai, que é o Ricardo, também tem um monte de gente que ajuda nessa criação, que é minha mãe, que é meu pai, que é minha irmã, que são amigos. O Jaca também tem um monte de gente que foi somando, e hoje ele tem muitos pais e muitas mães. Então, deixa eu compartilhar um pouquinho. A palavra inimiga da maternidade para mim é produtividade, né? E hoje um pouquinho assim, à tarde, me preparando, repreparando para essa fala, no meio da confusão,
se eu tirar essa tab para poder ver um pouquinho de vocês, eu vou seguir vendo? Sim. Não? Eita, espera aí. Acho que porque eu mudei. Agora foi, né? Ainda não. Não? Agora foi. Foi? Me preparando para essa fala, assim, de novo, né, repreparando, eu lembrei de uma fala que eu tinha já esbarrado, assim, um assunto da maternidade vem e volta sempre, assim, para mim. Toda vez que a gente vai escrever um projeto e que a gente vai pensar uma residência, né, como fazer, sempre foi um desejo muito grande de fazer uma residência para mães, né, ou para famílias, e o espaço do Jaca parece nunca estar totalmente pronto para acolher, assim, no nível do cotidiano, né? Assim, a gente já fez muitos projetos com crianças lá, mas para moradia um pouco precário. Mas, enfim, é um assunto que sempre está aí e nunca eu consigo materializar muito ele. E aí eu lembrei de uma curadora espanhola que vive hoje na Suíça, que é a Chus Martínez. Eu troquei algumas mensagens com ela no ano passado, quando ela postou uma coletânea de textos que ela estava compilando sobre maternidade na arte, e aí uma fala que e 3 outras mulheres fizeram na Arte Basel, né, que é uma feira de arte há uns anos atrás, acho que 2019, que era produtividade, production e reproduction, né? Então, produção e reprodução. Um pouco do que a gente está falando aqui hoje, assim, qual o impacto na vida de uma mãe que trabalha com arte, né? E aí também tem uma entrevista dela, que depois eu posso abrir aqui um pouquinho, que ela fala um pouco disso, e a gente tende a falar, né, assim, do meu contexto das artes, mas eu vejo que isso é muito do contexto de qualquer mulher que trabalha, né, assim, talvez a gente ainda tenha um contexto que é de mais informalidade, e onde essas questões sejam mais difíceis ainda de ser postas e de que políticas possam ter impacto, né, assim, porque numa profissão em que quase ninguém tem carteira assinada ou que pode pagar uma contribuição de ISS e INSS, então quem recebe licença maternidade, talvez nem licença maternidade seja uma questão aplicada à nossa realidade, né? Assim, ontem eu falei disso e depois eu fiquei pensando que talvez não seja, né? Então, eu acho que é isso. A gente parte de uma profissão e de um cenário que é muito informal, né? E aí adiciona essa camada de uma complexidade que é como a mulher se colocar entre o trabalho e a família, né? Ou os filhos. Então, vou falar muito a partir da minha experiência, a partir de poucas coisas ou de coisas que eu fui colecionando, mas que são muito difíceis de falar universal, né? Porque é isso, a gente tem um contexto que nos une, mas cada vida doméstica é muito diferente, né? E isso tem um impacto muito grande, então não tem uma receita, porque são tantos fatores que contribuem ou não para a gente conseguir ter 15 minutos de tempo para a gente, né? Que pode ser isso, do espaço que a gente tem da casa, do tanto que as nossas crianças precisam da gente, né? Assim, eu falo com 3 crianças que a partir do primeiro ano já dependem menos e menos de mim, né? Mas eu tenho experiências de amigas próximas em que isso não acontece, né? Que as crianças continuam precisando delas por mais tempo, por inúmeras razões, né? Assim, desse tantas pessoas que habitam o mundo e que chegam aqui completamente diversos, né? Então,
É isso. Então, em 2010, a gente começa o Jaca, e o Gabriel já existe, né? O Jaca começou antes do Gabriel, mas aí o Gabriel nasceu antes do Jaca, se a gente considera essa abertura o nascimento. E eu sempre tentei fazer um lugar em que o Gabriel se divertisse, assim. Que ele não sentisse um peso de tenho que ir para o trabalho da minha mãe, né? Porque era o cotidiano dele. Então, isso era um lugar que fosse acolhedor para ele e, portanto, para outras crianças, né? Apesar de que no começo, no meu contexto próximo, não eram muitas crianças com quem ele convivia, assim. Tinha a prima dele, que é uma prima gêmea, que eles são muito pertinhos e que é uma bênção, assim, porque é uma irmandade, uma cumplicidade maravilhosa, mas no contexto do profissional não era uma criançada, né? Isso veio acontecer depois e isso transformou o Jaca muito, né? Quando essa abundância de criança no convívio próximo, acho que é um pouco de que acontece aqui com vocês, do MAN, né? Assim, que vira realmente um assunto em que é pactuado, né? Assim, porque quando uma pessoa tem um filho, as outras não têm ainda um filho, elas às vezes são sensíveis, às vezes é desapercebido como não são sensíveis, né? É muito difícil a gente estar atento a tudo que envolve a maternidade se a gente ainda não experimentou. Então, a gente vai aqui para o Jaca. E aí é isso também, né? Assim, eu falo já até introduzindo a noite de hoje, talvez, não sei. Parte desse meu pacto de sanidade da pandemia, da quarentena perpétua que a gente está, é que eu não tento mais esconder o que acontece na minha casa. Né? Então, eu trabalhei o tempo inteiro da gestação e da maternidade, dessa licença maternidade que aconteceu num projeto, mas não do Jaca, assim. Para mim é muito misturado com a minha vida e com a minha respiração, para eu simplesmente desconectar e falar, não vou fazer isso, né? E então, para conseguir todas as reuniões de Zoom, todos os encontros, todas as falas, tudo que acontece, as entrevistas, né, assim, tudo que eu fiz esse ano, os meninos apareceram. E eu, em alguns momentos, me constrangi, e é um exercício de não me constranger, né? Então, assim, se hoje o Joaquim começou a chorar muito, eu vou calmamente pegar o Joaquim do colo da minha irmã e seguir conversando com vocês, amamentando. Ele chora, ele acalma, ele já entendeu também um pouco que essa dinâmica, apesar de que hoje eu fui escrever um e-mail, ele estava com ele pendurado, eu chegava perto do computador, ele aí eu virava, ele parava, eu virava o computador, nossa, não sei se eu estou me iludindo, mas enfim, ele tem participado intensamente dessa vida, e aí está um exemplo dessa criação com grandes hiatos, né? Então está o Gabriel, que é o mais velho, entretendo o pequeno, enquanto eu participo de uma das inúmeras reuniões que a gente participa durante o dia. Eita! Apareceu um aviso do Adobe aqui, achei que eu ia aparecer para vocês também. O Vitor não está aqui na minha apresentação, porque aconteceu de ser nessa foto o Gabriel, o cuidador, mas ele também é um cuidador ativo. E aí o Jaca, né, que começou nesse prédio, que era esse primeiro lugar onde o Gabriel frequentava muito. E aí a gente tem um pouco dos artistas que habitaram o começo do espaço, né? O Jardim Canadá, que é um loteamento dos anos 50 e nunca deu certo. Para quem não conhece a região, é
bem pertinho, em Nova Lima, bem pertinho do centro de Belo Horizonte, assim, tem uma distância psicológica, porque a gente sai da cidade, e está o Jardim Canadá. Aí aqui foi... Ele é uma área de preservação ambiental, de um lado tem o Parque Rola Moça, do outro lado tem a Mina do Capão, Xavier. A gente tem um bairro, quando a gente começou, que ainda não era totalmente urbanizado, e a gente conviveu muito com essa urbanização, né? O desejo era de que tudo isso pudesse render questões conceituais e estéticas para os artistas, né? Então, o primeiro espaço, que era bem grande, a gente ia coexistir com uma galeria, a galeria mudou para São Paulo, então a gente ficou com um espaço bem maior do que a gente tinha planejado, que já era grande para a gente. Então, um espaço com 3 andares, tinha 3 quartos. Essa galeria que depois a gente foi entender que só confundia as pessoas, porque a gente não queria ser uma galeria, a gente não queria ter uma galeria. E aí, aqui vocês ficam vendo, né, assim, a parte desse espaço que também é doméstico, né, que trata da comida, que trata de sentar e tomar um café, aí também para ver como era o bairro nesse tempo. Vou saltando aqui um pouco, né. Sempre com um desejo de uma aproximação com a educação, né, então com outros projetos de educação, com escolas, com cursos, né, o Jaca sempre teve isso acontecendo em paralelo, né? Isso também era um lugar festivo, que é um outro projeto de extensão que a gente teve com arquitetura. Eu bem jovem, olha só que jovem, nem tinha cabelos brancos. E várias pessoas que vocês devem conhecer também aí. Aqui, essa aqui é um clássico da juventude do Jaca. Enfim, todos esses eventos, né, assim, muitos deles, o Gabriel está no cantinho, assim, atrás de mim, tirando foto, ajudando, carregando uma pá, comendo, assim, ó, aqui tem uma foto que eu acho que ele aparece aí de Batman. E isso foi muito, assim, natural, mas nunca foi fácil, né? Assim, eu não posso falar que era suave, nunca. Tinha dia que sim, tinha dia que não, né? E aí eu lembro, e hoje eu vim para cá, para casa da minha irmã, que é a um quarteirão da minha casa, e o Joaquim chorou da minha casa até aqui, e eu lembrei muito de eu ir para o Jaca com o Vitor pequeno, e que ele chorava o tempo inteiro na estrada, e que era desesperador. E é isso, né? Assim, muitas vezes, para a gente poder ir trabalhar, existem pequenos momentos assim que são de uma intensidade tão grande que parece que não vai ter fôlego para a coisa acontecer, né? Então, também não quero criar essa angústia de como que eu sou, como se eu fosse uma pessoa que deu conta de um monte de coisa e de que, ai, tranquilo, e não. Todos esses projetos aconteceram, as crianças estavam ali, ou estavam perto, ou tinha alguém me ajudando, né, assim, numa condição de trabalho também, né, de eu contratar uma pessoa que pudesse me ajudar em alguns momentos, de poder também arcar com uma escola. Então, a gente também está falando sobre questões que são monetárias e de dinheiro, né, porque a escola pública que eu imaginava que meu filho pudesse estudar, agora eu já não acompanho, mas a UMEI na época atendia por um período muito curto, então inviabilizava que eu colocasse meu filho lá, porque entre eu ir para o Jardim Canadá e retornar, não dava o tempo que a UMEI cobria, ofertava de atendimento, né? Então, é isso, são muitas camadas que se conectam e que permitiram, com mais ou menos fôlego, né, que as coisas fossem acontecendo. E aí,
eu fico achando assim que quando eles perguntam, já me perguntaram várias vezes assim, o que mudou quando eu passei a ser mãe, eu não sei responder porque esse contexto mudou tanto, né? Eu deixei de ter uma prática de estudo, eu deixei de ter ou de ser estudante, né? Foi tanta coisa na vida que mudou de cidade, de país. Ai, desculpa. Foi tanta novidade que eu não consigo elaborar o que é a mudança da maternidade só, né? Então, assim, eu, como gestora do Jaca, já era eu mãe, né? Então, eu entendo e consigo, às vezes, flertar com pequenas escolhas e realidades do Jaca que vêm já desse contexto maternal, né? E de uma disponibilidade à escuta e uma certa paciência e também outras impaciências, né? Assim, coisas que a gente fica e tem mais disponibilidade para viver porque a gente é mãe e outras que a gente tem menos porque a gente é mãe também, né? E aí tá já um outro espaço em que o Jaca habitou, né? Assim, o Jardim Canadá tem essa vocação para que o país tem também, né? Para um progresso eminente, assim, como se tudo fosse transformar e virar um lugar de grande especulação e investimento, e nunca chega, né? Quando parece que vai, uma crise vem e aí deixa de valer aquela fortuna que valeria um lote. Que é parecido com muitas realidades, né, assim, de outros lugares também. Então, a gente teve que mudar de lugar algumas vezes até a gente chegar, né, num ano em que também projetos começam a puxar a gente para fora do Jardim Canadá e a gente quase ir, assim, a gente vai, mas a gente precisa de voltar para o Jardim, a gente precisa de estar no Jardim Canadá, por que a gente precisa de estar no Jardim Canadá, né? Neste momento já com outras pessoas que não são as pessoas que fundaram o Jaca comigo, mas outras pessoas que até hoje são o Jaca. A gente vai realizar um projeto junto com a Fundação Clóvis Salgado, né? Por um ano a gente teve um espaço no Jardim Canadá e um espaço no centro da cidade, que era esse, que hoje é o Câmara 7, não é mais o Câmara, não, eu nunca lembro qual é o nome. Câmara 7. Centro de Arte e Fotografia, e depois virou Câmara 7, correto? E aí a gente também já, no começo desse projeto de extensão com a arquitetura, a gente começou a experimentar objetos, e no final a gente já estava experimentando uma escala mais construtiva, e a gente decide unir algumas questões, assim, discussões no Jaca, que era a gestão, a sustentabilidade do projeto, né? E a gente chega neste modelo que é alugar um lote no Jardim Canadá e construir a nossa própria sede. Aí nossa Kombi, que é usada para... Ué, por que não está mudando a foto agora? Para de muitos jeitos e por muitas pessoas, né? Assim, ela vira cinema, ela vira cozinha, ela vira show, palco. E aí a gente ocupa esse lote, que a gente está nele até hoje. Aí, de novo, vocês veem o Gabriel, petitinho aí, ajudando sempre. Nem sempre também, ajudando, né? Que eu falo. E a gente começa como um projeto nosso mesmo, né? De construção, de como vai ser projetos, materiais reciclados, containers, né? Tudo pensando em que, com o aluguel do lote, que é muito mais barato que o aluguel de um galpão, a gente poderia comprar esse material, o container, o galpão e tal, e que isso seria nosso, né? Também é uma mudança importante, assim, que a gente, em 2013, se formalizou como uma associação sem fins lucrativos, então o Jaca não passa de um projeto de poucas pessoas para uma realidade que envolve muitas pessoas, né? E que não tem um dono. Isso eu acho que é importante, né? E vem a ser muito importante depois, agora, por exemplo.
Então, a gente entende que se a gente investe parte desse aluguel, que era tão custoso, em coisas que passam a ser do Jaca, ela, uma vez que o Jaca deixe de existir, por exemplo, ela seria doada ou, né, destinada a outros projetos como o Jaca, né, e não sempre esse mensal, essa correria mensal para pagar o aluguel e que no final de muitos anos vira uma bolada de dinheiro enorme, né? Então, a gente se organizou para isso. É outra coisa que também não é fácil, né? Eu estava grávida, a gente não tinha banheiro para fazer xixi enquanto a gente construiu o banheiro, esse era a gente construindo o banheiro. Os artistas que vieram fazer residência construíram seus próprios quartos. É um pouco isso. E nesse momento, né, que eu estou grávida, o Matheus, que também é um outro coordenador do Jaca, também está grávido, e a Samanta também está grávida. Não, a Samanta já tinha tido a Nina. E aí a questão criança começa a ter uma força assim, de discussão no Jaca, muito interessante, e a gente começa realmente a tentar aproximar, né? Assim, como que a gente faz um seminário em que existe uma situação em que as mães podem deixar os filhos, né? Assim, hoje aqui, hoje eu também pensei muito, falei assim, nossa, o que seria uma fala para as mães de uma mãe, né? Eu pensei que se a gente tivesse presencial, talvez seria aquele momento de massagem, um fazendo massagem no outro. Depois eu pensei que, gente, também seria incrível, tá todo mundo em silêncio no quarto e os outros acham que a gente está fazendo uma palestra séria, a gente pode dormir e acordar daqui uma hora e ganhar um tempo de sono. Como presentear as mães que estão me assistindo? Eu fiquei pensando nisso, assim. Mas, enfim, é uma brincadeira. Mas isso veio a ser uma discussão, né? Assim, do espaço do Jaca ser seguro para a criança, de repente a gente ter uma marcenaria que se fecha, a marcenaria sempre foi misturada com o espaço, e da marcenaria ser fechada para as crianças poderem coabitar o espaço com a gente. E aí, esse é o I de Novo, que é uma comemoração de 5 anos do Jaca, né? O Jaca já está no 12º ano. E em que a gente almejou muito, assim, de ter realmente esse ambiente que as crianças pudessem estar enquanto a gente fazia uma aula ou participava de alguma ação. Dentro da galeria, a gente tinha uma série, isso acontecia, né, com as nossas crianças e outras crianças, mas quando a gente ia para o auditório, ainda faltava, né, assim, esse final, a gente não conseguiu, na negociação com a instituição, de realmente ter esse espaço, que também a gente não sabe, né, assim, eu nunca sei, nem se eu, como mãe, deixaria o meu filho num espaço, iria para um seminário, né, assim, como que a gente negocia isso, e a gente tem conversado isso muito ainda, eu e a Sá, de que é muito difícil de negociar o cuidado, né? Assim, é por isso que acho que cada um confia numa escola, escolhe uma escola, né? Assim, as crianças também, que criança que simplesmente chegaria num lugar e ficaria por 1 hora com estranhos, né? Enfim, mas a gente entende que é um lugar, né, que fica, assim, que uma questão que trava, né, assim, a nossa participação depois de um certo horário, ela é muito complicada e complexa, porque ela envolve mais negociações, né, para além das negociações que a gente tem que fazer para o horário comercial, o pós-comercial são outras negociações, né, então, quem consegue uma escola, ou quem consegue pagar uma pessoa que possa ajudar, esses combinados já estão mais ou menos feitos no horário comercial. Depois, para além dele, viram outros exercícios de negociação. E aí tem gente que tem uma rede grande de apoio, e tem uma gente que não tem nenhuma rede de apoio. Por isso que eu falo que é muito difícil falar de tudo isso a partir só da minha experiência, né?
entendendo que eu tenho uma série de privilégios, apesar de que eu repito, né, assim, que também não foi fácil. Eu lembro desse evento, e de novo o Vitor, que é o meu segundo filho, ele tinha aproximadamente 5 meses, e que foi assim, eu ia e fazia, e gravava, e tirava foto com ele amarrado, e apresentava o seminário, e mediava, e todo o tempo lá, né, no SESC, que é... Aí ele, ó, ele era desse tamanho. O ar-condicionado gelado, ele teve uma sinusite super intensa por causa daquele espaço que é zero para crianças, né? Então, e aí tem aquela coisa, né, que você vai, eu tenho, de ir aguentando e de ter decidido muito, assim, que eu não queria ser Mulher Maravilha, essa coisa de guerreira e de não, né, assim, que eu queria ter tido mais fragilidade, de ter tido mais cuidado. Foi uma época, assim, que eu acho que eu me exagerei na tentativa de ser desimportante, assim, a chegada de uma criança, sabe? Assim, como se fosse... não, seguimos igual, tudo... apesar de que para as pessoas que me rodeavam também não era, né? Existia uma lacuna ali que eu não conseguia preencher, e para mim eu estava, assim, várias lacunas de preenchimento a mais do que eu dava conta, na verdade, né? Então... Mas aí começou a reverberar isso na gente, entre outras questões, né, assim, econômicas do Jaca, de sustentabilidade, e a gente foi cada vez mais também se importando com a primeira infância, né, assim, como a cidade acolhe as crianças, que tipo de troca elas recebem nas férias. Então a gente teve aqui já uma colônia de férias no Jaca, que foi muito incrível, né, e que a gente ficou, o Tuto tá ali, e foi, assim, modificador em todos os sentidos para a gente. E daí a questão da educação para a criança, né, e para o adolescente também, passou a ser uma coisa mais pulsante no Jaca, assim. E talvez tenha sido muito desse momento da criançada, sabe? Não foi que a gente planejou. Aliás, toda vez que a gente tentava fazer um planejamento formal do que o Jaca poderia ser, virava uma grande confusão e a gente não chegava a lugar nenhum. Né? Assim, falando da gestão, dessa parte de gestão, né? Assim, eu acho que também é uma coisa que a gente se interessa, né? Assim, que é assumir essa gestão como uma prática criativa, como também eu acho que, né, assim, eu e a Samanta, Matheus, Arthur, Márcio, várias pessoas que se dedicam ao Jaca, a gente entende que para produzir esses lugares de encontro e esses disparadores de conversas e de outras produções, né, a gente precisa fazer escolhas e gerenciar uma série de questões que vão desde finança, captação, escrita do projeto, mas também a gestão, não sei, de escolhas de como conduzir o trabalho, né? Assim, eu acho que talvez o planejamento que a gente tentava fazer, que era muito da empresa, né, não deixasse a gente num lugar confortável. E hoje em dia a gente tenta formalizar o que é a gestão para o artista, assim, de uma maneira que ela não deixe de ser organizada, mas que também permita uma vibração e um entendimento dessa organicidade, de um jeito de organizar que não é para o capital, né? Que não é para a produtividade e o dinheiro, né? E que é para uma realização, talvez. Assim, numa conversa, num evento que a gente teve em 2015, que era o Indigestão,
a gente discutia muito se a gente é um espaço, são espaços independentes, o que é essa independência, né? Se a gente é tão dependente de tantas coisas, da nossa própria finança, da nossa disposição, é um espaço autônomo, e ele é autônomo, o que é autonomia também, né? E a gente, numa discussão muito intensa, a gente chegou que é intencional. O que poderia ser intencional, né? Que ele parte da nossa vontade de que ele exista, e de questões e decisões e comprometimentos políticos de mudança de um certo, ou de criar um hiato e um pequeno lugar, uma disruptura, enfim. Então, a gente se interessa muito também pela discussão da gestão, de gerir, assim, né? Para além da gestação. E aí foi começando, né, essa aproximação nossa com as crianças, um projeto muito bonito que a gente fez mais a longo prazo com a escola municipal. A gente foi ser também vizinho, foram muitas coincidências, assim, dessa coisa da infância. A gente foi ser vizinho da escola, a gente e a escola se mudou ao mesmo tempo para essa região do bairro, né? A escola que era num canto e a gente no outro, a gente mudou e passou a ser vizinho. E a gente tinha esse espaço que não era nada, que era um espaço que era um estacionamento de caminhão, e daí a gente começou a pensar em como ocupar aquele espaço de uma maneira diferente e também criar uma discussão a longo prazo com as crianças de que é o espaço urbano, né, e do que é uma série de questões cidadãs, assim, também, né. Então, teve plantio, essa é a Praça Viva, o nome do projeto, em que a gente discutia com eles a construção de uma praça que eles ainda não enxergavam como praça, né? A primeira vez que a gente falou assim, a gente quer intervir naquela praça, ninguém sabe qual praça, né? Porque era um espaço que já era ocupado e que para eles já tinha um significado de estacionamento, mais do que de praça. Em 2018, 2017, né, logo depois dessa colônia de férias, que o Jaco vivia uma incerteza, quase falei em espanhol, agora uma incerteza econômica tão grande, chegou essa possibilidade da gente, numa concorrência, propor um projeto educativo para os centros culturais do Banco do Brasil. E naquele momento, a nossa experiência com a educação parecia ainda muito tênue, assim, e leve, e a gente ficou bem incerto se a gente conseguiria ocupar esse lugar, né? Hoje eu entendo que, na verdade, a educação, ela estava presente em todos os nossos projetos mesmo, assim, né? E que algumas coisas que são muito importantes para a gente foram muito importantes para a gente conseguir implementar um projeto no CCBB. Então, aí a gente começa um projeto que foi de grande escala e que toma a nossa vida nessa parte da gestão de uma maneira muito grande, né? E que a gente começa a cuidar de uma equipe gigante, de 100 pessoas, de 4 espaços, contextos muito diferentes, fazer atendimento, porque existe uma relação entre o CCBB e a gente de cliente também, apesar de ser patrocinador, é muito confuso ali. E aí a gente começa a ficar ainda mais, né, atento a todas as questões da maternidade, né? A gente fez, deixa eu ver se tem aqui fotinhos, uma série de programações para bebês dentro dos CCBBs, né, assim, umas discussões interessantes com os educadores do que é, onde fica o grupo da maternidade em primeira infância, né? É um grupo dedicado, assim, as pessoas que se pensariam atividades para esse grupo são as mesmas que pensam inclusão e acessibilidade, enfim, ou são pequenos encontros desses grupos, né? Porque isso, a infância, na primeira infância a gente fica sem lugar, né? Assim, e o centro cultural não é um lugar que parece acolhedor para uma mãe com bebê.
que não pode entrar com carrinho, que a bolsa que tem que carregar é maior do que a bolsa com tamanho permitido, e aí se você coloca a bolsa no escaninho, você não consegue fazer a troca de fralda quando você precisa, enfim, uma série de coisas que não viabilizam a presença da mãe com um filho pequeno no espaço. Então, são outras questões que ficaram aí para a gente. O CCBB criou uma dinâmica, o Vitor ainda era bem pequeno, muito grande de viagens, né? A gente viajava muito, eu e a Samantha, que a gente compartilhava a coordenação geral e artística, as duas com o filho pequeno. A Sá foi morar na casa da mãe, divorciar, né? A Sá se divorciou antes, foi morar na casa da mãe, e era a única maneira que ela ter, né, de poder viajar, era assim, que a mãe, junto com outras ajudas, ficassem com a Nina, a filha dela. Então, é isso, a gente sempre tem que negociar e pensar muitas coisas. Eu fiquei escrevendo hoje, queria compartilhar com vocês um painel, mas acho que nem vale a pena, mas era assim, palavras-chave da maternidade, palavras que sempre ressoam para mim, né? E umas são muito bobas, que é tipo chave celular. Eu nunca perdi a minha chave, meu celular, antes de ter filho, né? E depois que eu tive filho, é simplesmente uma constante. Eu passo metade do meu dia buscando meu celular em algum lugar, porque a minha atenção nunca fica para as minhas coisas, ela fica para outras coisas, ela fica para as coisas de outras pessoas, né? Então, eu lembro direitinho do momento em que eu comecei a esquecer a minha chave em casa, porque eu tinha que estar pendente da fralda, do paninho para limpar, da mamadeira, da água, da roupa, de troca de roupa, da meia, e a chave sempre ficava para trás. E a minha casa em Nova York, ela fechava por fora, sem a chave, e não abria, né? E aí eu tinha que deixar uma chave com todos os meus vizinhos, porque eu esquecia as chaves. E é uma condição da maternidade para mim, é que você fica sem chave e sem saber onde o seu celular está. Então, ao longo do tempo, eu não tenho as chaves do Jaca. Eu sempre preciso de saber se tem alguém lá para eu entrar, porque eu ter a chave e ela estar comigo também vai ser a mesma coisa que não ter a chave. Então, eu não tenho a chave da sala, onde a gente tem o escritório, eu não tenho a chave do Jaca, eu tenho a chave da minha casa, que fica no carro, e a chave do carro é outra coisa que sempre se perde junto com o celular. Que é muito desse tanto de coisa que a gente tem que dar conta, né, para poder cumprir com os combinados sociais, né? E aí eu queria um pouco que a gente conversasse, assim, né? Porque isso tanto de coisa que eu mostrei são disparadores, eu acho, para a gente poder conversar, que pode ser uma conversa sobre o tanto de coisas que a gente esquece, como que a gente cria momentos de cuidado, né? Eu não sei essa resposta, eu tenho muita dificuldade de achar o momento e justificar o momento que é só para mim, ou que seja para eu fazer uma ginástica, que seja para eu fazer ir no cabeleireiro. Só agradecer esse momento, foi riquíssimo para o MAM. A gente pode encerrar? Podemos encerrar. Sim. Podemos encerrar, né? Muito obrigada, Chica, mais uma vez. Obrigada a todas as presentes, inclusive quem já foi. Continue seguindo a programação do MAM. A gente tem mais um mês aí de programação, além, né, da reverberação dos processos em catálogo, material gráfico. E é isso. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigadíssima por seguirem até aqui comigo. Obrigada, Chica, por ter vindo. Até mais, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.